Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais uma aula. Hoje vamos ter aula de ciências, pois é, quarto ano, e vamos estudar sobre os seres vivos. Dentro dos seres vivos, nós iremos focar nos unicelulares e pluricelulares. Os nomes estranhos, não é? Mas bem fáceis de serem identificados, tá certo? E também diferenciados, tá bom? Então vamos lá, porque eu, Ana Maria Rodrigues, e o intérprete de Libras, olha, Danley, estamos aqui ansiosos para compartilhar com todos vocês mais uma aula. Então vamos lá? Prepara aí o lugar, silêncio, anotação, tá bom? Porque vamos precisar de bastante atenção para aprendermos direitinho esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, comigo agora. Olha, a célula. Então, nós já sabemos que todo ser vivo é formado por célula. E o que é célula? É a unidade básica de vida. Todo ser vivo ele é formado por célula, certo? Vamos lá. Seja animal, vegetal, tá bom? Sendo ser vivo, ele tem que ser formado por células. Como são constituídos os seres vivos? A utilização do microscópio para obter imagens ampliadas dos tecidos dos seres vivos permitiu concluir que todos, sem exceção, são constituídos por células. Então, todo ser vivo é formado por células. Células que só podem ser vistas através do microscópio. Por quê? Porque são pequenas demais e não conseguimos enxergar a olho nu, só a partir do microscópio, ok? Olha aí, a teoria celular estabelece que todos os seres vivos são constituídos por células e que estas são a unidade básica de vida. Primeira pergunta, qual é a unidade básica de vida? As células. Todo ser vivo é formado por células, que são vistas a partir do microscópio. Certinho até aí? Vamos lá. A célula corresponde à menor unidade de um organismo, com autonomia para levar a cabo funções importantes como a produção de energia e a divisão de formação de novas células. Então, vamos lá. Dentro dos seres vivos, nós temos os seres que são formados a partir de células. Só que tem aqueles seres vivos que eles só são formados por uma única célula. E tem outros seres vivos que são formados por várias células. Então, independente se uma ou várias, mas todo ser vivo é formado por célula. E existe um nome específico para os seres vivos que são formados por uma única célula e tem um nome específico para todos os seres vivos que são formados por várias células. Então, preste atenção. Todos os seres vivos, até os de dimensões mais reduzidas, menores, são formados por uma ou várias células. Assim, podemos classificar-se em seres unicelulares e pluricelulares. Pluricelulares, unicelulares. Vamos saber agora a diferença. Eu já sei que os seres vivos formados por uma ou por várias células, eles são seres unicelulares e pluricelulares. A gente vai entender agora a diferença. Como chamar um e como chamar o outro. Vamos lá. São formados unicelulares, são seres formados por uma única célula. Então, o próprio nome já diz, unicelulares, seres formados por uma única célula.
mas que essa célula, ela desempenha todas as funções necessárias à vida do ser vivo, à vida do indivíduo. Exemplo, as bactérias, as paramécias, certo? Entre outras. Esses seres vivos só possuem uma célula, mas essa célula, ela é tão potente que ela desenvolve as funções todinhas que o nosso corpo, ou seja, que o corpo do ser vivo necessita. Os seres pluricelulares são formados por várias células diferentes e que se associam entre si, como é o caso das plantas e dos animais, certo? Ou seja, unicelulares são os seres que só têm uma célula, como a paramécia e as bactérias, entre outros. Os pluricelulares são os seres vivos, as plantas e os animais. Lembrando que nós também somos animais, não é? Mas animais racionais. Os outros animais, animais irracionais. Então, somos formados por várias células, todas diferentes, tamanhos diferentes, formas diferentes, funções diferentes. Só que elas se juntam, elas se agrupam. E vamos ver como se dá a esses agrupamentos também. Ficou claro? Vamos só revisar. Todo ser vivo é formado por célula. Os seres vivos que só são formados por uma única célula são chamados de seres unicelulares. Tem uma única célula, mas desenvolve as funções todinhas do organismo, certo? Os pluricelulares são aqueles seres vivos que possuem várias células. Células de tamanhos diferentes, formatos diferentes, funções diferentes, mas que elas se agrupam. Vamos ver esses agrupamentos agora? Vamos lá. Olha, organização das células nos seres pluricelulares. São os seres que são formados por várias células. Quem são eles, professora? Os animais e as plantas. Lembrando que nós também somos animais. Animais racionais. E os outros? Animais irracionais. Ô, professor, o que são animais racionais e irracionais? Racionais, aqueles que pensam, como nós. E irracionais, aqueles que não pensam, que agem por instinto. Certo? Vamos lá. Nos seres pluricelulares, as células não são todas iguais, mas estão organizadas consoante a sua forma e dimensão para realizarem as funções necessárias à vida do ser vivo, certo? Então, as células com formas, estruturas e funções semelhantes, elas estão agrupadas. Todas as células, ó, que elas são semelhantes, né? Que elas são iguais estruturas, funções, elas se agrupam e formam o quê? Os tecidos. O tecido epitelial, o tecido nervoso, certo? Ok? Tudo ok? Muito bem. O tecido muscular, tá bom? Temos agora os tecidos que quando se juntam, quando se agrupam, formam o quê? Os órgãos, certo? Formam os órgãos. Então, as células semelhantes em funções, estruturas e formas, elas se juntam e formam os tecidos. Quais são os tecidos, professora? O tecido epitelial, o tecido nervoso, o tecido muscular, certo? Agora, os tecidos semelhantes, né, quando eles se juntam, formam quem? Os órgãos. Os órgãos digestórios, os órgãos cardiovasculares, os órgãos urinários, certo? Agora, os órgãos que estão associados para realizarem uma função constituem o quê? Um sistema. Então, um grupinho vai formando outros, certo? Para que o nosso corpo
funcione direitinho. Os órgãos que estão associados para realizar uma função, como o digestório, por exemplo, constitui o sistema. Ô, professora, e o que é sistema? Vamos lá. Sistema, certo? O conjunto de sistema, eles formam o organismo, nosso corpo todo. Como assim, professor? O sistema, vamos lá. O sistema respiratório, o sistema muscular, o sistema nervoso. Então, os sistemas se juntam e forma o organismo. Que é o organismo? O nosso corpo todinho, o corpo da planta todinho, o corpo do animal todinho. Ficou claro? Ficou mesmo? Qualquer coisa, ó, dá uma volta aí no vídeo, presta atenção, faz as anotações, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Uma pecinha vai juntando na outra. Vamos revisar? Vamos lá. Célula. Todo ser vivo é formado por célula. Tem seres vivos formados por uma célula só, que é chamado de quê? Seres unicelulares. As bactérias, por exemplo. Os seres que são formados por várias células são chamados de quê? De pluricelulares. Os animais, as plantas. Não é isso? Muito bem. Todas as células são iguais, mesmo tamanho, mesma forma, mesma função? Não, mas elas se juntam. Quando elas se juntam, formam os tecidos. Ô, professora, quais são os tecidos? Tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, certo? Muito bem. Os tecidos, quando eles se juntam, eles formam o quê? Os órgãos, certo? Os órgãos do nosso corpo. Os órgãos digestivos, os órgãos cardiovascular, os órgãos urinários. Quando esses órgãos se juntam, eles são associados a realizarem uma função. E essa função se chama de quê? De sistema. O sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema muscular, o sistema nervoso. E os sistemas, quando se juntam, formam o quê? O nosso corpo, o organismo. Ok? Certo? Fácil, né? E aí? 100% de aprendizagem com relação aos seres unicelulares e pluricelulares? Muito bem. Vamos terminar a aula com essa frase, olha. Olha quantas palavras necessárias para a gente usar no dia a dia. Honestidade, beijo, verdade, abraço, amizade, confiança, simplicidade, amor, respeito, fé, esperança, fraternidade. Que a gente possa colocar na prática do dia a dia todas essas palavrinhas aí. Para a gente viver bem, viver feliz, viver sorrindo para a vida. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, minha gente!